Irmãos, quando nós fazemos esse exercício de olhar para o Senhor, e esse é um momento em que isso deve acontecer, né? De nós olharmos e contemplarmos o Senhor e sabermos quem é o Senhor, e fazemos esse exercício de ver que Ele é digno, e que não somente que Ele é digno, mas que apenas Ele é digno. Ao fazermos esse exercício, automaticamente também devemos fazer um exercício de, quando olhamos para nós, de vermos que nós somos indignos, de vermos que o termos essa reunião, o poder participar desse momento, poder fazer memória da morte e do sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz, isso não diz respeito a nós no sentido de alguma obra ou alguma justiça em nós mesmos que fizemos, mas isso diz totalmente respeito ao Senhor, daquilo que Ele fez por nós. Porque ainda que nós pudéssemos na nossa carne fazer coisas e podemos fazer coisas boas, isso não é aceitável ao Senhor. Porque da carne nada se aproveita, porque os nossos atos de justiça, eles são trapos de imundícia. Então não há nada em nós mesmos que nós podemos oferecer ao Senhor e isso ser aceito por Ele. O que foi aceito pelo Pai, e foi aceito pelo Pai somente de uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus, que foi o sacrifício que Ele fez. A vida que Ele viveu nessa terra, aquilo que Ele sofreu, aquilo que Ele experimentou, aquilo que Ele aprendeu. Então somente essas coisas, e somente em Jesus essas coisas foram aceitas pelo Pai. E se nós hoje estamos aqui, se podemos tomar do vinho, lembrando do sangue derramado do Senhor, ou comer do pão, lembrando do corpo repartido, né, também do corpo do nosso Senhor Jesus, isso é por algo que o próprio Senhor Jesus fez por nós. E só voltando, né, e fazendo um pouco esse exercício, e não, esse não vai ser o foco, irmãos, mas fazendo esse exercício de nós olharmos para nós mesmos, e aí no final eu chego aonde eu quero concluir, mas e é de novo uma meditação que eu já trouxe diversas vezes aos irmãos, quando por várias vezes eu e outros irmãos também têm colocado que o fim da nossa salvação não é o céu, o fim da nossa salvação não é sermos livrados do inferno, mas isso ser uma consequência com respeito à salvação que nos foi dada pelo Senhor. E quando nós falamos da nossa indignidade, quando nós falamos de coisas boas que nós podemos fazer na carne, mas isso não ser aceito pelo Pai, é porque, irmãos, no nosso coração não há bondade. Não há luz no nosso coração. A luz que hoje, nós que confessamos o nome do Senhor, nós temos, não é uma luz própria nossa, mas assim como a lua, nós recebemos a luz do sol da justiça, e é essa luz que nos ilumina. Então nós temos a luz do próprio Senhor Jesus brilhando sobre nós. E eu estava, quando teve essa situação lá em Israel, né, logo quando teve eu não me pus tanto a par, e na semana seguinte eu fui escutando, né, uma semana que também a coisa estava mais quente para a notícia, né, para as mídias interessava mais esse momento por vender, a gente sabe que funciona dessa maneira, então se falava mais. Mas é impressionante, e eu fiquei impressionado com os relatos, né, de testemunhas que sobreviveram aos ataques ali, falando das atrocidades que foram feitas por esse grupo terrorista, e fiquei pensando sobre isso, irmãos. Só que isso não é novidade, porque logo quando nós vamos, logo no início da criação, então após a queda do homem, após Adão e Eva se rebelarem contra o Senhor, logo ali na segunda geração, nós já vemos em Gênesis 4, quando Caim, ele, sem nenhum motivo, contra seu irmão, né? Seu irmão não fez nada contra ele, Abel não fez nada contra Caim, mas Caim, movido por inveja, por alguma revolta, ele se levanta contra Abel para matá-lo. E também, logo no mesmo capítulo, né, ali um pouquinho mais para frente, quando Lameque ele fala às suas esposas que ele
feriu um homem porque esse homem, ou ele matou um homem porque esse homem o feriu, matou um moço porque esse homem o pisou. Então são atrocidades que nós vemos já logo no início da criação pós-queda, ou quando nós, ali, antes do Senhor ele derramar a ira dele e fazer justiça, quando nós temos o dilúvio. E o capítulo 6 de Gênesis, ele inicia falando e relatando como que a terra ela estava cheia de violência, como que os homens eram maus, eram iníquos. Então, irmãos, quando olhamos para uma situação contemporânea, e não precisamos necessariamente irmos para a situação de Israel, porque as crueldades nós vemos no nosso dia a dia, no nosso contexto de Brasil. Então, muitos crimes cometidos de maneira, com muita atrocidade, com muita crueldade mesmo, coisas gravíssimas e que fogem à razão humana. E são coisas que elas estão aí no decorrer da história, e se nós nos atermos somente em Gênesis, nós ainda vamos ter, por exemplo, ali na situação em que aqueles 2 anjos, eles descem a Sodoma para enviarem aquela mensagem a Ló, e como que os homens de Sodoma, os moços, os velhos, eles querem abusar daqueles 2 anjos, e a ponto de Ló, ele oferecer as filhas virgens para os homens daquela cidade, e eles não quererem, eles queriam abusar daqueles 2 anjos. Então são crueldades que nós não precisamos ir muito longe. Ou quando nós vemos o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele olhando para Batseba, ele vendo a beleza dela, e ele, tomado por uma paixão louca, ele a toma e ele tem relação sexual com ela. Ela concebe dele e a loucura dele não para, porque em função da gravidez dela, ele tenta de todas as maneiras fazer com que Urias, então ele chama Urias da guerra e tenta fazer com que Urias se deitasse com a sua mulher para que parecesse que aquele filho seria de Urias, e Urias, muito fiel ao rei, ele não faz isso. Pelo contrário, ele insiste em retornar à guerra, ele retorna à guerra e Davi então manda Joabe colocar a Urias ali na linha de frente, naquele lugar que cabia aos homens valentes para ser morto, e assim aconteceu. 2 capítulos depois, também algo que deveria nos deixar perplexo, quando Aminon, filho de Davi, ele também possuído por uma paixão louca, ele, ajudado ali por Jonadab, numa ideia porque Aminon ele se apaixonou loucamente por sua irmã, Tamar. Então ele, tomado por essa paixão louca, ele então esquematiza para ele conseguir ficar sozinho no aposento dele ali com Tamar. Ele se finge de doente, Tamar faz uns bolos para ele, e ele toma Tamar, para possuí-la, e Tamar fala que não, e então Aminon ele estupra a sua irmã. Absalão fica sabendo, tomado ali pelo sentimento de vingança. 2 anos depois, Absalão ele faz um esquema para vingar de Aminon. Então Aminon ele é morto por aqueles que foram mandados por Absalão. E aí os irmãos podem olhar, não, mas isso é coisa do Novo Testamento, nós não estamos falando nada relacionado à cristandade ou à própria igreja, e eu vou colocar dessa maneira porque, irmãos, se eu colocar, e aí os irmãos podem ficar ofendidos ou podem se escandalizar quando eu coloco para os irmãos que o nosso coração humano, ele é o mesmo coração e possui a mesma maldade que tem no grupo, naqueles homens que pertencem ao Hamas, ou nos criminosos que estão aqui no Brasil, que fazem atrocidades, que fazem crueldades. Nós, irmãos, cristãos, o nosso coração humano tem a mesma maldade, a mesma. Não fosse assim, por exemplo, nós não teríamos lá no capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo fazendo aquela dura advertência e trazendo aquela instrução com relação àquele filho que tomou a madrastra como esposa, ou que teve relação sexual com ela. E foi algo ali tão grave, que Paulo ainda coloca, nem entre os gentios isso acontece, e está acontecendo no meio da igreja. Então, se nós participamos desse momento achando que nós estamos livres das obras da carne, por um lado, sim, estaremos livres se nós andarmos no Espírito.
Mas se nós não andarmos no Espírito, irmãos, no nosso coração, ele tem essas densas trevas. O nosso coração tem uma maldade enorme, a ponto de se rebelar contra o Senhor. E se não fosse o sacrifício do nosso Senhor Jesus, se não fosse o sangue derramado dele, nós continuaríamos trilhando em situações como essas, porque talvez muitas coisas, irmãos, nós não fazemos por um comportamento da sociedade, porque a sociedade diz ser certo ou errado. Tanto que quando muitas dessas coisas que até à luz das Escrituras elas são pecados e são afrontas contra o Senhor, mas quando há uma permissão por parte da sociedade, muitos acabam indo e cometendo essas torpezas. Mas a nossa referência e aquilo que deve ser a nossa régua não está relacionado à sociedade, não está relacionado às leis civis, mas está relacionado àquilo que o Senhor nos deixou escrito. E tendo então, irmãos, essa consciência de que em nós mesmos não há luz, em nós mesmos não há bondade, e em nós mesmos nós não conseguiremos nunca agradar ao Senhor, nós precisamos entender que quando Cristo ele foi à cruz por nós, quando ele derramou o sangue dele em nosso favor, foi com o objetivo, e aí é o que Paulo ele fala ali no início de Romanos capítulo 1, quando ele fala que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, tanto de judeus como de gregos. E quando nós pegamos a continuação ali do texto, quantas atrocidades os homens faziam, torpezas, homens, fala das mulheres mudando a relação natural delas, homens cometendo torpezas com outros homens. Então isso é o coração humano, um coração que pega a glória de Deus e transforma em uma imagem, em coisas, em criaturas, e a gente tenta... O coração do homem ele vai fazer isso, ele vai ter essa loucura de pegar a glória de Deus e de deixá-la de lado e se curvar e idolatrar a coisas que não trazem vida. Irmãos, se nós não entendemos ali aí eu quero ler com os irmãos ali o que Paulo ele deixa escrito em Romanos capítulo 6, e não entendermos que foi para isso que Cristo ele derramou o sangue dele, foi para isso que Cristo ele veio à terra. Então, em Romanos, no capítulo 6, versículo 4, Paulo ele fala que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Irmãos, então, numa conclusão ou num resumo, eu diria que o primeiro objetivo dessa grande missão que foi dada pelo Pai ao Senhor Jesus, quando ele então envia o seu Filho a essa terra para viver como homem, é que no sacrifício e na morte do Senhor Jesus, o nosso corpo do pecado ele seja destruído. Que nós não sirvamos o pecado como escravos, mas andemos em novidade de vida. Então o que o Senhor deseja, quando nós fazemos memória da obra dele, é sermos lembrados, irmãos, que ele deseja que vivamos uma nova vida. Então, um novo homem, não uma tentativa do velho homem viver uma vida santa, porque isso jamais será possível. Mas a permissão da própria vida do Senhor Jesus agindo em nós e sendo manifestada em nós, e essa vida, então, ela nos conduzindo
Essa vida, ela nos levando para aquilo que é o desejo do Pai, e essa vida, então, nos fazendo caminhar em uma santidade de vida, com uma nova criatura, um novo homem que agora habita em nós, por causa do sacrifício do Senhor, nós temos condições de abandonarmos o pecado ou de rejeitarmos o pecado e de não querermos mais pecar contra o Senhor, não querermos mais ir contra os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Cristo, ele morreu na cruz, irmãos, para nos dar algo muito, muito maior do que somente uma vida fora do inferno. Porque imagine, irmãos, se Adão e Eva, se o Senhor Deus não os expulsasse do jardim do Éden. Imagina se Adão e Eva, com aquele corpo já corrompido, após a queda, eles tomassem do fruto da árvore da vida e eles vivessem eternamente uma vida de um corpo corrompido. Imagina, irmãos, se nós não tivéssemos a possibilidade de termos uma nova natureza, uma nova vida em Cristo, e nós fôssemos para o céu nesse mesmo corpo de pecado, nesse mesmo corpo corrompido. Que grande maldição seria, irmãos. Não há bênção em irmos para o céu nesse mesmo corpo. A bênção é nós sermos renovados, nós ganharmos, recebermos e termos a possibilidade de viver uma nova vida em Cristo. E foi para isso que Cristo nos salvou. E foi disso que Cristo nos salvou. Cristo não nos salvou primeiramente do inferno, Cristo nos salvou de nós mesmos. Cristo nos salvou da nossa natureza pecaminosa, do nosso corpo corrompido. Cristo nos salvou da nossa maldade, da nossa ira contra o Senhor, da nossa rebelião contra o Senhor. E essa é a grande bênção que nós temos, e é essa bênção que nós podemos proclamar e confessar quando nós partimos o pão juntos, em dizer que Cristo nos deu uma nova vida nele, em que nós podemos viver uma nova vida nele, que as coisas velhas, antigas, elas já passaram e tudo se fez novo em Cristo. Em Cristo tudo se fez novo, irmãos. E glória a Deus por isso. Porque a novidade de vida, ela existe somente em Cristo. E se nós podemos, como lembramos hoje, entrar no Santo dos Santos, podemos adorar a Deus, o Pai, no Santo dos Santos. Se o escritor ali de Hebreus, ele nos exorta, ele nos convoca a de maneira ousada, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos. Nós não entramos por nós mesmos, nós não entramos pelo caminho antigo, mas entramos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue que foi derramado, o sangue do nosso próprio Senhor Jesus. E é esse sangue que nos dá nova vida, é esse sangue que nos possibilita nós não permitirmos que as obras da carne sejam manifestadas, mas permitirmos que o fruto do Espírito seja manifestado em nós. Que o Senhor, ele nos ajude, e se ao olharmos para nós poderíamos fazer o questionamento de Paulo, Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque Paulo fala, o mal que eu quero, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. Então, irmãos, quando nós olhamos para nós mesmos, é isso. Nós não temos esperança, nós não temos solução, o nosso destino é a morte, mas também quando nós olhamos para Cristo, aí nós podemos exclamar, assim como Paulo exclamou, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, nos libertou do império das trevas. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos libertou da escravidão do pecado. E hoje, com um novo homem em nós podemos proclamar a morte dele e proclamar a ressurreição de Cristo. Porque Cristo não permaneceu morto, ele ressuscitou, justamente nessa mensagem para nós de que nós morremos para o pecado, nós morremos no velho homem, mas nós temos a possibilidade de vivermos uma nova vida, um novo homem, e vivermos para a glória de Deus Pai. Que o Senhor, ele possa falar aos nossos corações e nos mostrar a importância e a grande bênção de vivermos uma nova vida em Cristo. Senhor, não é por nós mesmos que participamos desse momento,
Não é por coisas que fizemos, Senhor, que participamos desse momento. Porque, Senhor, nós não temos nenhuma condição, Senhor, de fazermos algo digno para o Senhor. Senhor, obrigado porque nesse momento nós somos convidados e podemos olhar para o Senhor, olhar para a Tua pessoa, olhar para a Tua santidade, olhar para aquilo que o Senhor realizou. Senhor, ver que somente o Senhor tem pensamentos de bondade para conosco. Obrigado porque aprove ao Senhor ter misericórdia de nós, homens carecidos da glória de Deus, muitas vezes distantes, Senhor, do propósito do Senhor, mas o Senhor usou de misericórdia e como bom pastor o Senhor nos buscou, o Senhor nos trouxe para junto de Ti, o Senhor nos trouxe à comunhão com o Pai. Obrigado pela Tua obra, obrigado, Senhor, pela cruz que o Senhor suportou, pelo sangue que o Senhor derramou. Obrigado pela Tua ressurreição, Senhor. Obrigado porque hoje nós temos em Ti um grande sumo sacerdote e podemos nos aproximar de Ti com um sincero coração. Senhor, sabedores de que o Senhor nos dá esperança. Sabedores, Senhor, de que o Senhor é a nossa esperança. Que o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa redenção. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Teu nome. Glória a Deus o Pai por Ti, ó Senhor Jesus Cristo. E nós oramos ao Pai no Teu nome. Amém. Irmãos, então, o Senhor Jesus, Ele convida a todos aqueles que já o confessaram, que já creram nele, que já se esconderam e hoje têm a possibilidade de permanecerem nele. Convida a esses a participarem desse momento, a relembrarem do sacrifício dele através do pão, através do vinho, e que o Senhor, Ele continue falando aos nossos corações nessa manhã.